o Henrique esteve comigo ao lado aí na elaboração da diretriz de arritmia, e a Lânia e a Paulinha, minhas eternas amigas, eu guardo no coração, são muito mais que colegas de profissão, são amigos, né? E esse momento é importante para a gente porque é um momento da gente poder juntar, né, pessoas que trabalham com criança, e nos últimos anos a gente teve a oportunidade não só de aumentar o número de cardiologistas pediátricos trabalhando com arritmia, aumentando o interesse dos cardiologistas de adulto que trabalham com arritmia, e também aumentando o número de cardiopediatras com especialização em arritmia clínica, e a titulação vindo aí na sequência. Eu e a Lani, a gente tem a honra de poder ser titulado para fazer eletrofisiologia clínica e invasiva, e tantos outros que vão seguir ao mesmo caminho. Inicialmente, eu gostaria de falar que a gente tem a diretriz, né, brasileira de arritmias cardíacas em crianças e cardiopatias congênitas, que a gente teve a oportunidade de estar ao lado do Dr. Henrique, né, do Dr. Alânia, e essa diretriz ela traz algumas informações importantes. Então, muito do que vai ser comentado vão ter vários flashes da questão da diretriz. A primeira dúvida, quando a gente vai falar sobre a indicação da ablação, é a dúvida de quem realiza e quando vai realizar essa ablação, né? E aí eu estava falando com o Henrique que esse foi um ponto que o Henrique colocou na época da elaboração da diretriz sobre o equipamento e o pessoal. Que o procedimento de ablação por catéter na população pediátrica deveria ser realizado por eletrofisiologistas pediátricos ou eletrofisiologistas de adultos com experiência em ablação pediátrica. Então, esse primeiro documento ele já vem abrindo o campo para a participação dos cardiologistas pediátricos na elaboração e tratamento das arritmias cardíacas. E destaca o papel da colaboração do cardiologista pediátrico em vigência de um cardiologista de adulto, realizando a ablação dessas arritmias em criança, e isso traz a importância do atendimento multidisciplinar. Então, ninguém faz eletrofisiologia pediátrica sozinho. Então, você precisa do eletrofisiologista pediátrico ou eletrofisiologista de adulto com experiência em criança, um centro especializado em eletrofisiologia pediátrica, e a interação entre o cardiologista pediátrico e toda a equipe que envolve esse tratamento, que é a equipe de pediatria, a equipe de suporte avançado em pediatria, o pessoal da UTI, e também o pessoal da cirurgia e da cirurgia cardíaca, porque você precisa ter um retaguarda, porque esses pacientes realmente, muitas vezes, são graves. E aí, a gente já pensa, então, no segundo passo. Eu estou num centro de eletrofisiologia pediátrica, estou num local onde eu tenho a condição de fazer a ablação dessa criança, e aí eu vou escolher a minha tecnologia e todo o meu suporte. E aí, para que eu possa fazer o diagnóstico adequado, tratamento de forma adequada, com o menor risco possível para aquela criança. E aí, o meu primeiro momento é qual o tipo de mapeamento, de imagem de mapeamento que eu vou utilizar e qual a minha energia que eu vou utilizar. Eu vou optar por radioscopia, vou optar por utilizar um mapeamento eletroanatômico, vou usar de energia a radiofrequência tradicional ou vou tentar tecnologia de crioablação. Então, é importante que nessa arritmia em jovens a gente entenda que apesar desse paciente ser um modelo de saúde, é ele que vai utilizar o maior número de recursos tecnológicos. Por quê? Porque ele precisa de um tratamento altamente especializado para que a vida desse jovem, para que você não exponha esse jovem a nenhum risco. Então, e para isso a gente precisa de profissionais especializados, e aqui eu tenho a honra de estar com vários deles, novos processos de tratamento, isso vem evoluindo, catéteres cada vez mais eficazes no seu tratamento, a questão da crioablação, que está no Brasil desde 2015, reconhecer precocemente aquela arritmia e estar sempre incorporando a questão das tecnologias com mapeamentos cada vez mais precisos. Um dos incrementos tecnológicos que a gente utilizou nas crianças foi a chegada da crioablação em 2015. E aí eu, o Bruno e o Dr. Newton Carneiro,
a gente teve a oportunidade de fazer o primeiro caso de criofocal do Brasil num atleta, um menino que tinha uma via parisiana e que queria lutar taekwondo. Então, a crioablação permite um catéter mais fixo, menos lesões no sistema de condução. E é engraçado que depois que veio essa primeira ablação, muitos pais já não queriam fazer radiofrequência, queriam, não, quero fazer crioablação. E nem sempre esse paciente vai ter indicação de crioablação. A crioablação não é mais efetiva que a radiofrequência. Ela apenas é mais segura para alguns casos, principalmente nos casos onde a gente tem ablação de uma via, por exemplo, parisiana. E aí, a gente utiliza o catéter de crioablação e ele adere naquela região. E aí, ele se movimenta pouco e eu tenho pouca lesão, risco de lesão do sistema de condução, porque eu tenho a possibilidade de fazer o criomapeamento. Como vocês observaram, às vezes, não só o posicionamento do catéter, eu preciso de outros artefatos, por exemplo, uma bainha longa, para poder ter um mapeamento mais fino dessa região e que eu não tenha grandes problemas. Bom, eu escolhi a tecnologia que eu quero fazer, radiofrequência ou crioablação, e aí eu tenho que pensar, eu vou utilizar a radioscopia convencional ou eu vou usar para esse paciente mapeamento eletroanatômico, seja ele por impedância, seja ele um mapeamento combinado, impedância e magnético. Então, eu vou escolher para esse paciente se eu uso ou não uso mapeamento. Geralmente, as crianças pequenas, para minimizar o número de catéteres, o mapeamento é bastante útil. E o tratamento dessas crianças só vai ser possível naquela fase onde a gente está tentando controlar aquela arritmia clinicamente. Às vezes com associação de medicamento, e em alguns casos a gente precisa estar usando ou eventualmente a crio, ou eventualmente o mapeamento com mapeamento eletroanatômico. É importante a gente observar que as vias acessórias muitas vezes têm localizações muito próximas do sistema de condução, e nesses casos, sim, a questão da crioablação é uma opção. Nos demais casos, a radiofrequência serve muito bem. Então, a radiofrequência que está disponível, né, em quase todos os serviços de eletrofisiologia, né, fácil acesso, a gente tem uma menor estabilidade do catéter, principalmente para vias parisianas, mas você pode tentar fazer pela cúspide para que você aumente o grau de segurança do procedimento. A opção a radiofrequência para as vias parisianas, a gente tem a crio, que é o grande problema, é a questão da disponibilidade e do acesso, porque nem o SUS, nem os convênios, muitas vezes fornecem a possibilidade de você fazer com crioablação. Eu trouxe aqui só para vocês verem, não sei se todos já tiveram contato, aqui é o console da crio, bastante simples, e quando a gente faz a aplicação, você tem um rebaixamento da temperatura, né? E aí isso faz uma lesão térmica daquela estrutura que você queira fazer. A grande vantagem da crio é a possibilidade do chamado criomapeamento, que permite que você teste numa temperatura onde, ainda assim, se houver lesão do sistema de condução, é reversível, e se esse paciente tiver algum bloqueio, você interrompe, esse paciente reverte o seu grau de bloqueio e tudo segue seu caminho. Bom, então eu defini qual que vai ser, eu vou usar mapeamento, não vou usar, eu vou usar radiofrequência ou crio, defini isso aí, o próximo passo é definir a questão da anestesia e os catéteres que eu vou utilizar. Sempre a questão dos catéteres em menor número possível, né? Óbvio, não prejudicando o diagnóstico, não prejudicando o sucesso da nossa ablação. E anestesia, a gente tem uma questão da sedação, é muito complicado, principalmente para os mais jovens, a utilização de sedação, geralmente acaba sendo a utilização da anestesia geral, e aí eu queria ressaltar a questão da participação dos pais no processo de sedação e de anestesia, né? Porque o problema do procedimento, muitas vezes, começa já no acesso venoso, já na questão da sedação. Então, o que a gente tem feito, aqui eu trouxe uma imagem do Hospital Infantil Sabará, em homenagem a Paula, que é assistente lá da cardio, da UTI, a interação entre a equipe de anestesia e a mãe
olha só, a mãe ela fica com a criança até o momento que a criança realmente fica inconsciente para que a gente possa proceder à, à intubação. Um outro aspecto importante é a questão do acesso venoso. Eu posso optar por fazer o acesso venoso com ultrassom ou fazer o acesso venoso convencional. Lembrando que a inclinação da minha agulha para puncionar é uma inclinação um pouquinho menor. Por quê? Porque a janela de punção é muito pequena, um pouquinho para mais eu transfixo a veia. Então, isso já começa, muitas vezes, o estresse já no momento da punção venosa. E às vezes você funciona tranquilamente, mas acontece que aquela criança tem alguma anomalia vascular. Eu trouxe aqui um caso que a gente fez lá no Einstein. Quero que vocês observem que a punção foi super tranquila, a gente chegou até a subir parte dos catéteres, mas o catéter não progredia. Então, você está com essa criança bem estudada do ponto de vista vascular, ajuda muito. E a gente fez, é o segundo, terceiro caso que a gente faz o diagnóstico de um isomerismo atrial esquerdo, quer dizer, a paciente não tinha cabo inferior, observe, como ela drena para o sistema hemiásicos e ásicos, e aí sim vai para... E a gente foi subindo o catéter com cuidado e conseguiu chegar ali na área cardíaca. Então, esse é um dos outros estresses. Muitas vezes a paciente tem coração extremamente normal, mas tem alguma anomalia vascular, se não fosse o suficiente só as dificuldades de punção. Um outro cuidado que a gente tem é a questão com as placas de radiofrequência. Lembrando que o tórax da criança tem uma espessura menor, então às vezes você precisa colar mais que uma placa. E tem que garantir que essa placa esteja bem aderida. A gente tem que evitar ao máximo que esse paciente tenha... que tenha folgas para não ter efeito de borda na placa, que não queime a criança. E nunca se cortar a placa, porque muitas vezes a placa é maior que a criança. Então você tem que dar um jeito lá, fazer a sua arte para poder tentar colar, por exemplo, 2 placas de radiofrequência para dissipar bem a questão da energia. É importante a gente lembrar que as crianças toleram muito bem as TAC e, no geral, toleram de forma pior as bradiarritmias. E muitas vezes essas taquicardias que passam assintomáticas acabam levando à disfunção ventricular por conta de um aumento constante do estresse adrenérgico, áreas de fibrose, e aí você acaba evoluindo com uma taquicardiomiopatia. E aí a maior parte das arritmias que evoluem com taquicardiomiopatia são arritmias de origem supraventricular. Eu trouxe aqui um trabalho que a gente publicou em 2010, mostrando que flutter atrial no período perinatal, taquicardia atrial, taquicardia de Kummel, ou mesmo as arritmias ventriculares, tanto as do ventrículo direito como as fasciculares, elas acabam evoluindo para disfunção. E uma vez que o paciente é tratado, há uma melhora da função ventricular. Né? De forma que na diretriz a gente sempre busca a questão da indicação de um tratamento mais agressivo, às vezes, se não funcionar o tratamento medicamentoso, o tratamento invasivo para aqueles pacientes que estão evoluindo com uma taquicardia supraventricular de forma recorrente ou crônica, que vem associado ali à disfunção ventricular. Então, nesse caso, mesmo com uma criança mais jovem, a gente acaba indicando a ablação daquele paciente. Né? Então, na diretriz europeia, a gente vê que a ablação por catéter ela é recomendada para pacientes com taquicardiomiopatia que sejam refratários aí ao tratamento medicamentoso. Em alguns casos, até extremos aqui nos adultos, você numa arritmia atrial ou uma arritmia onde o NOAV não participa do circuito, você optar por fazer a ablação do NOAV e colocar um marca-passo. Isso a gente tem feito cada vez menos, mesmo isso nos adultos, né? Bom, aí aqui eu trouxe um caso para a gente para mostrar, olha só, um paciente de 5 meses com uma taquicardiomiopatia por um flutter perinatal. A gente esperaria que esse flutter de origem perinatal, ele, após a reversão, após a queda da pressão pulmonar, isso aí ficasse bem, não tivesse nenhum problema. Esse paciente já estava tomando amiodarona dose alta, já tinha tentado várias vezes cardioversão elétrica, e aí a gente acabou encaminhando para a ablação. E aí, lembrando que o mapeamento eletroanatômico permite que você realize
esse procedimento com somente um catéter. A gente utilizou um catéter de 4 milímetros e puxou a linha aqui, documentou-se que o flutter era dependente do istmo e se puxou uma linha da válvula tricúspide até a cava. E isso possibilitou uma quebra da taquicardia e um restabelecimento da função. É importante, quando a gente vai indicar a ablação para as taquicardias supraventriculares, a gente se atente à questão da diretriz. Mas lembrando sempre que as diretrizes são guias, não são algemas. Elas servem para nos orientar em determinada conduta, mas elas não podem ser levadas totalmente ao pé da letra, senão a gente acaba, muitas vezes, prejudicando o nosso paciente. A diretriz, no geral, ela é importante para que a gente entenda o que é classe 3 de indicação, aquilo que não deve ser realizado, e aquilo que tem uma indicação absoluta. Então, a gente tem diversas formas de se indicar a ablação de taquicardia supraventricular. Pacientes com Wolff, por exemplo, após morte súbita, a gente teve um recente que o Bruno acabou fazendo lá no Dante, que caiu do vão do MASP com uma fibrilação atrial pré-excitada, né? Então, a gente tem pacientes que têm taquicardia supraventricular crônica, com disfunção ventricular, como a gente já viu. Pacientes que têm taquicardias recorrentes, aqueles que vão ser submetidos a uma cardiopatia, a correção de uma cardiopatia congênita, onde o acesso depois para a ablação vai ficar muito difícil. Um exemplo disso é a anomalia de Ebsen, que está associada à via acessória, e com a técnica que o Zé Pedro, por exemplo, faz, que ele faz ele dobra a técnica do cone, ele acaba escondendo a via acessória. Então, a gente tem que tentar fazer essa ablação de forma precoce. Interessante observar que as ablações, no geral, são feitas em pacientes acima de 5 anos. E aí eu vou discutir alguns aspectos do momento ideal de se realizar essa ablação. É importante entender o que normalmente não se faz ablação, o que não se indica ablação. Por exemplo, no período neonatal, onde a gente encontra taquicardia atrial, fibrilação atrial, flutter atrial, extrasístoles atriais não conduzidas, que podem dar a impressão de bradiarritmias, né, que geram bradiarritmias, mas são por extrasístoles. Aqui a gente vê uma extrasístole atrial, que não conduz e faz uma pausa. Então, nesses casos, o que se espera é que com tratamento clínico, com a queda da pressão pulmonar, isso aí se resolva. Uma das causas de taquicardiomepatia que incide nesse período neonatal é a questão da taquicardia de Kummel. E a conduta da taquicardia de Kummel é variável. Observe nessas duas publicações, a primeira publicação aqui de 2015, a gente fez ablação na criança. E nessa publicação de 2018, que é uma criança que não tinha disfunção, que tinha uma taquicardia de Kummel, que a gente conseguiu controlar parcialmente com medicamento, e ela vem evoluindo estável, a gente optou por não realizar a ablação. Nesse momento, ela está com medicamento e a gente vai esperar ela passar dos 5 anos para realizar a ablação. Habitualmente, a gente vai indicar a ablação em quem? Quem seria o habitualmente sim? Naqueles pacientes que se encaixam nas indicações da diretriz, ou classe 1, ou classe 2A, ou classe 2B, mais raramente, mas principalmente aqueles pacientes acima de 5 anos. E aí uma coisa importante que eu quero falar para vocês. Muito frequentemente eu vejo quem faz eletrofisiologia, que faz eletrofisiologia mais em adulto, quando se depara numa criança, coloca o peso como um fator limitante. O peso não é um fator limitante. O sistema vascular cresce de acordo com a idade e não com o peso. Então, a gente sabe que é muito mais fácil realizar nessas duas crianças de 5 anos. Essa criança que pesa mais de 80 quilos é muito mais complexo do que realizar nessa criança, que é uma criança eutrófica. Então, não orientar a indicação da ablação pelo peso, e sim pela idade. E aí a próxima pergunta está, se eu não posso indicar a ablação pelo peso, e sim pela idade, e eu sei que a idade tem que ser maior de 5 anos, pela diretriz brasileira, pelas diretrizes internacionais, a dúvida é qual o momento ideal. Eu vou colocar o momento ideal, o que a gente faz na nossa equipe.
Então, que é uma coisa que pode ser debatida, porque é uma conduta de equipe. A gente não tem um trabalho que mostre. Mas eu vou tentar argumentar com vocês o que a gente tem feito. Antes de 5 anos, não. E na adolescência, certeza que sim. Mas crianças e adolescentes são muito diferentes. Então, o que acontece? Uma criança, ela é mais fácil de você tratar medicamentoso, porque ela aceita bem o medicamento, ela não vai dar trabalho para tomar o remédio, ela vai bem. Agora, o adolescente, opa, já fica mais complicado. Então, o momento, provavelmente, que a gente tem que fazer é antes dele se tornar um adolescente, porque a gente tem a questão da síndrome da adolescência normal. Observe, essas são as características de um adolescente normal. Ele tem uma tendência em grupo, ele busca identidade, ele realmente tem a conduta questionadora. Ele não vai querer tomar remédio, ele não vai querer não poder jogar bola, ele não vai querer não poder sair com os amigos. Então, o momento da gente realizar isso aí é antes do desenvolvimento dos caracteres secundários, antes do início da puberdade, antes do início da adolescência. Porque a adolescência é um critério temporal, enquanto a puberdade é um critério hormonal e de desenvolvimento. Mas ali eu acho que ali por volta dos 8, 9 anos seria a melhor relação custo-benefício entre o sistema vascular e o impacto que eu vou gerar no estado psicológico desse jovem já entrar curado na adolescência. Então, respeitadas essas condições, é importante que eu vá para a ablação de crianças, coração normal, não difere muito da ablação dos adultos. Se eu tiver uma via acessória, as indicações são as mesmas, indicações ou por desejo do paciente ou indicações médicas. Os pacientes que tiveram fibrilação atrial pré-excitada, pacientes atletas, síncope, refratárias ao tratamento clínico ou profissões de risco. Nos pacientes que são portadores só de pré-excitação, na realidade aqui está marcado VOLF, mas são pacientes portadores de pré-excitação, também estratificar o risco desses pacientes. Se o paciente quer ser um atleta, aí sim eu acho que tem que ir para a ablação. Mas nas outras condições você pode ver qual o risco desse paciente ter uma arritmia mais grave e indicar a ablação, principalmente se essa via acessória estiver distante do sistema de condução normal. As taxas de sucesso das ablações das taquicardias supraventriculares são muito boas. Observe, a gente tem na taquicardia por reentrada atrioventricular 92%, taxas de complicações extremamente baixas. Então, é importante a gente entender que a criança com coração estruturalmente normal não difere muito do adulto, né? Ela não é metade de um adulto, ela precisa de um acompanhamento especializado, mas tecnicamente ela não é tão diferente. Então, o que é diferente? É diferente o que? A evolução desses pacientes. Observe que numa criança de 0 a 10 anos, com o trabalho do setor de teleeletro do Dante, aqui em torno de 3 mil pacientes assintomáticos, a gente encontrou pré-excitação em 0,44%. Se eu avaliar pacientes já entre 10 e 20 anos, aqui a gente tem um total de 11 mil pacientes, eu já encontro a pré-excitação em 0,13%. O que indica que existe uma porcentagem de cura também dessa via acessória. Por isso que esperar até os 8, 10 anos, se o paciente está assintomático, não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo, porque ela não vai interferir na qualidade de vida e existe uma chance de resolução espontânea. Então, essa via acessória que está inserida num coração normal ou em alguma doença que é mais frequente aí na infância, tem uma história natural. E essa história natural mostra que, diferente dos adultos, onde a maior parte são sintomáticos, as crianças, os jovens, a maior parte são assintomáticos. E a gente já no primeiro ano de vida, 40% de melhora das pré-excitações e redução de 90% do número de crises. Então, as vias acessórias elas vão desaparecendo ao longo da vida. E aí, quando eu chego por volta dos 5 anos e ainda tenho ou uma crise ou ainda tenho pré-excitação, aí eu sei que menos de 25% vai desaparecer até a idade adulta. E aí, quando vai desaparecer na maioria dos casos? Nos próximos 5 anos. A grande maioria vai desaparecer nos próximos 5 anos. Por isso que eu acho que esse limite não desapareceu até 7, 8 anos,
esse paciente a família já vai mais conformada para ablação. Outra coisa que acontece é que a gente tem muita preocupação no Wolff com a questão da morte súbita, mas ela é rara. Observe nos diversos estudos que a morte súbita é rara, ela vai ser mais frequente nos pacientes que praticam atividade física esportiva competitiva. Uma outra diferença importante é a questão da técnica que eu vou utilizar. Se eu vou usar a crioablação, a vantagem é que o catéter fica mais fixo e eu consigo eliminar com grande taxa de sucesso, daqui a nossa série de casos, as vias anteroseptais. A nossa taxa de sucesso hoje em dia gira em torno de 80%, porque a crioablação ela tem uma taxa de sucesso em sala de 100%, mas o número de recorrência é maior também. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Olha só, paciente com a via acessória em posição anteroseptal, e aí durante a aplicação, observe, aqui a gente está fazendo aqui um mapeamento a 30 graus abaixo de zero, observe que a gente já vê o sinal do RIS aqui bem marcado no local onde estava a via, e aí sim a gente faz a aplicação durante 4 minutos e um reforço ainda de 4 minutos. Nos últimos casos, a gente tem feito em torno de 6 minutos de aplicação e 6 minutos de reforço. A nossa taxa de sucesso em sala é alto, mas tem uma recorrência de 20% nesses casos, né? E complicações, a gente não teve nenhuma complicação, nenhum bloqueio na nossa experiência, que ainda é pequena. O único caso que a gente teve mais complexo foi uma reação vagal durante a aplicação. É importante que a ablação das outras arritmias, que não sejam vias acessórias, das arritmias supraventriculares, é mais rara. Você não costuma ter flutter atrial em crianças com coração estruturalmente normal. A maior parte dos casos são taquicardia prolongada nodal, e aí a indicação para ablação no paciente sintomático. Passado aquela fase inicial, eu vou indicar com classe 1. Se ele tiver uma pré-estação, é importante que eu olhe a localização para poder também determinar se esse paciente vai ter um acesso, vai precisar de acesso transeptal ou não. E a gente dá preferência em nosso serviço para o acesso por via transeptal para que não tenha lesão na válvula aórtica. E isso tem uma indicação classe 1 para a gente poder fazer o tratamento dessa via acessória em pacientes que são sintomáticos, e nos pacientes que são assintomáticos, a indicação cai. Então, pacientes sintomáticos recorrentes, a indicação de ablação é classe 1, e para os pacientes que são assintomáticos, eu vejo, é de alto risco, quer fazer esporte, aí vai para ablação. Se não é de alto risco, não quer fazer esporte, principalmente a criança, aí eu faço a estratificação. A estratificação não invasiva é 2B, e a estratificação com estudo também é 2B, elas são complementares. E se as arritmias forem ventriculares, aí eu fico pensando que essa arritmia pode estar inserida no coração normal, como a arritmia do lado direito, que faz morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, e geralmente é da via de saída, esse padrão de extracístole, morfologia de bloqueio de ramo esquerdo e via de saída, ou que gera isoladamente, ou que gera uma taquicardia. E aí é importante que a gente saber que o uso da adenosina possibilita que a gente entenda o mecanismo dessa arritmia. Ou a arritmia do lado esquerdo, que tem morfologia de bloqueio de ramo direito e é negativa na parede inferior. E aí eu tenho a característica da arritmia fascicular, que é essa aqui, com morfologia de bloqueio de ramo direito e o eixo desviado para a esquerda. Essa arritmia é sensível ao bloqueador de canal de cálcio. E o bloqueador de canal de cálcio vai agir justamente na via lenta, na via que corre pela musculatura perifascicular, alargando esse intervalo e minimizando os eventos. Durante o processo de ablação, eu faço o mapeamento, meu endpoint primário ali meu objetivo primário é o potencial diastólico, senão eu não vou encontrar. Eu vou para o potencial pré-sistólico, justamente para poder identificar. Nos pacientes com taquicardia fascicular, eu entro com tratamento clínico e se falhar, né, esse tratamento clínico, aí eu indico a ablação, e a ablação das arritmias ventriculares, também não vou entrar em detalhes, vai ser principalmente para arritmias sintomáticas. Tem um artigo, uma diretriz recente mostrou que para arritmias do ventrículo direito, eu posso indicar a ablação direto,
e enquanto para arritmias do ventrículo esquerdo, a tentativa com medicamento antes e depois a ablação. Então, a gente observa que muitas vezes a ablação ela vai estar indicada tanto para taquicardia quanto para extrasístoles ventriculares, mas o grande momento é quando indicar. E aí, a gente tem tanto medo que isso aí evolua com disfunção ventricular, mas quem realmente tem disfunção ventricular? São aqueles pacientes que têm extrasístoles muito frequentes, aqueles que são interpolados e aqueles que são do ventrículo direito. E as crianças evoluem menos com disfunção ventricular que os adultos. Agora, existem pacientes que têm risco de vida imediato, extrasístoles de acoplamento curto ou extrasístoles no paciente muito bradicárdico. Eu posso optar só por observar, usar medicamento ou, eventualmente, indicar o tratamento invasivo. A gente tem observado, porque observe nesse trabalho, com um número grande de extrasístoles ventriculares que suprimiam a arritmia no esforço, como essa criancinha aqui, olha só, essa aqui é a imagem cedida pelo Carlos Horsen e pela Elaine Gorobetz lá do HCOR, que mostra a possibilidade de fazer o teste ergométrico nessas crianças para ver o comportamento dessas arritmias no esforço. Os que desaparecem essas arritmias, elas geralmente vão melhorar essas ectopias quando chegam na puberdade. Então, a gente não tem indicado a ablação antes deles completarem a puberdade. Mostra aqui 14 mil extrasístoles e em 6 meses depois, só 19 extrasístoles, uma melhora importante. Na arritmia fascicular, geralmente precisa da ablação. E aí a gente tem a indicação da ablação com uma taxa de sucesso boa, a maior parte está localizada no fascículo póstero inferior, a nossa taxa de sucesso em torno de 83%. E atualmente a gente tem optado pelo acesso, põe um decapolar tem um decapolar retroaórtico e um acesso transeptal por catéter de ablação. Aqui mostra a grande discordância da literatura sobre o que pode levar a taquicardiomiopatía, o que não pode, o que regride espontâneo e o que não regride. O que a gente tem de dados é que se melhora no esforço, vale a pena acompanhar até a puberdade, porque pode ser que desapareça espontaneamente. E lembrando que esses pacientes que evoluem com disfunção ventricular são porque têm extrasístoles muito frequentes e, geralmente, arritmias originadas do ventrículo direito e arritmias interpoladas. Então, aqui eu trouxe só um exemplo, uma extrasístole da via de saída do ventrículo direito, com um episódio de taquicardia ventricular, onde a gente localizou a precocidade, aplicou, ele aumenta a densidade de ectopias, e aí, na sequência, a gente vê que o paciente já não tem mais arritmia. Isso foi guiado pelo mapeamento eletroanatômico, e a gente aplicou nessa área mais quente, foi que marcou. Agora, se eu abordar as cardiopatias congênitas, aquilo tudo que eu falei se torna muito mais importante. E lembrando que a ablação em cardiopatias congênitas depende de um centro com experiência em realizá-la. E aí a indicação vai ser principalmente quando falharem os outros tratamentos, principalmente os tratamentos medicamentosos. Essas arritmias no pós-operatório tardio, indubitavelmente, pioram a função ventricular, o que aumenta o risco de morte desses pacientes e piora a qualidade de vida na faixa etária mais produtiva. E a gente precisa intervir nesse ciclo vicioso. Observe que tanto o defeito do septo atrioventricular, tetralogia de Fallot e circulação de Fontan estão associados a altas taxas de arritmia no seu pós-operatório tardio. E, às vezes, a gente não consegue fazer a ablação do circuito. Tem que ir lá e fazer vai lá e faz a ablação do nó e bloqueia. Como esse caso que a gente fez aqui era uma transposição com uma cirurgia de Senning, um switch atrial, que é como se eu tivesse colocado uma calça, né? Coloca uma boca da calça na cabeça superior, boca da calça na cava inferior e amarra a cintura da calça na válvula mitral. E aí eu tenho a circulação sendo corrigida na transposição de grandes artérias ao nível do átrio. Esses pacientes eu sei que eles vão piorando a função conforme vão aumentando a quantidade de arritmias. Então a gente tinha um paciente com flutter. O que a gente fez? Ele tinha colocado marca-passo no pós-operatório, mas observe, aqui é o implante do marca-passo, a gente precisava aumentar o grau de bloqueio do nó AV. Então a gente entrou com uma bainha deflectível e aplicou pelo lado esquerdo no RIS. E esse paciente conseguiu controlar a resposta ventricular.
sempre precisa de uma equipe multidisciplinar. Observe a quantidade de catéteres de um paciente com SENE, agora para se fazer a ablação da arritmia mesmo, para manter o paciente em ritmo sinusal, não realizar a ablação do nó AV. O auxílio do eco transesofágico por um cardiologista pediátrico, a junção com as imagens do mapeamento eletroanatômico, e a gente consegue identificar o circuito e realizar a ablação. E esse paciente sai em ritmo sinusal e a gente consegue melhorar a função ventricular. Pacientes com cavo pulmonar, outro desafio, estão associados frequentemente a arritmias. Entretanto, e aí eu tenho aqui o uso de um eletrodo esofágico, uma técnica que o Dr. Pachon disseminou durante lá no Dante Pazanese, fez muitos exames de cardioestimulação transesofágica. A gente combinou a cardioestimulação transesofágica com o estudo eletrofisiológico invasivo por via retroaórtica, e aí conseguiu fazer todo o mapeamento como se eu tivesse um eletrodo no átrio e um eletrodo no ventrículo. Então, muitas vezes, a gente precisa lançar a mão dessas técnicas. E no falô, hoje, a gente sabe que o falô está associado à morte súbita, principalmente quando você tem disfunção, e aí a Anânia vai falar do score, eu não quis entrar nos fatores de risco, mas aqui eu tenho um paciente com uma taquicardia ventricular, um flutter ventricular rápido, onde eu sei que isso vai aumentar a mortalidade, principalmente se eu conseguir induzir essa arritmia no estudo. A gente publicou um trabalho há um tempo atrás, fazendo as linhas, né? Puxando uma linha da cicatriz ventricular para a tricúspide, do PET para a tricúspide, do PET que está no septo para a tricúspide, e aí da cicatriz ventricular para pulmonar e do PET para pulmonar. A gente fez isso sem radioscopia, somente fazendo a estimulação com alta voltagem para identificar as áreas cicatriciais, né? E buscando potenciais mesodiastólicos ou duplo sinal ventricular. Mas depois ficou mais fácil, a gente conseguiu aprimorar. Com o mapeamento de alta densidade, a gente utilizou aqui um catéter da Abbott, um HD Grid, viu a cicatriz e puxou as linhas da cicatriz da ventriculotomia para a tricúspide, ventriculotomia pulmonar, e da região do septo, a gente puxou do septo do PET do septo para pulmonar. Só para encerrar, então, porque eu acho que eu me estendi aqui uns minutinhos, gostaria de lembrar que a gente tem o apoio de uma equipe multidisciplinar. É a coisa mais importante. Pessoas experientes trazem tranquilidade para a sala. Lembre-se que as diretrizes são guias e não são algemas. Individualize o tratamento dos seus pacientes. Envolva os pais na tomada de decisão. Eles se sentem mais seguros quando eles participam, quando eles vão até a sala, vem anestesia, fica tudo muito mais fácil, né? E se optar pelo tratamento clínico, observe e acompanhe esses pacientes de perto. Muito obrigado pela honra. Eu peço desculpas pelo tempo, mas eu queria trazer o que a gente tem feito dentro